Olá, senhoras e senhores, meu nome é Gabriel Almeida e hoje nós vamos falar sobre o ciclo Herança. É uma tetralogia que inicialmente estava planejada para ser uma trilogia quando eu comecei a ler. No meio da produção do terceiro livro, o autor viu que não ia dar para terminar em 3 livros, decidiu que ia ter um quarto e acabou virando uma tetralogia que mudou de trilogia Herança para ciclo Herança porque tetralogia Herança soa terrível. Enfim, o primeiro livro que a galera deve já ter ouvido falar porque saiu um filme, se chama Eragon. Tem um dragão bonitão azul na capa. A adaptação teve o mesmo nome, só que não teve continuidade porque a adaptação é um lixo. Bem, é um livro que marcou minha infância e eu decidi fazer um review dele hoje. Mas antes de ir pra review, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho caso você queira continuar recebendo análises e informações sobre tudo dentro do gênero de fantasia. Bem, o Ciclo Herança é uma série de livros que se passa no continente fictício a Lagaésia, e foi uma série escrita pelo autor norte-americano chamado Christopher Paolini. E sim, eu acabei de ler do Wikipedia porque eu não consigo lembrar nomes. A premissa da história é um imperador, um imperador cruel domina de maneira ditatorial o continente. E esse personagem principal, o Eragon, que é um fazendeiro de 17 anos, tem a sua vida mudada ao encontrar um ovo de dragão que choca pra ele e se desenvolve história em relação a isso, em como ele é jogado no meio dessa guerra contra o Imperador por causa do ovo de dragão. A história em si, ela é bem simples, não é nada muito inovador, não é muito original, mas é uma leitura tranquila e tem personagens interessantes o suficiente para você se cativar pela história. Você consegue fugir de alguns clichês, mas muitos estão lá. Só que você acaba ignorando, assim, se tipo, pessoa que vai fazer uma leitura super crítica esperando encontrar um clássico em cada leitura, você pode acabar aproveitando bastante, porque o universo, apesar de não ser original, ele consegue ser trabalhado de maneira que agrada e te deixa entretido com o que pode acontecer e como as coisas funcionam. Tem os clássicos elfos que vivem nas florestas, são antigos e odeiam as outras raças, que foram atrapalhados por humanos. Você tem os anões que vivem nas montanhas e são isolados e que sofrem preconceito dos humanos e dos elfos e são xenofóbicos com eles também. E que estão relativamente à parte, mas estão completamente à parte, porque o, o vilão, o mauzão, vai acabar interferindo na vida deles também e eles têm que ficar escondidos na deles porque o vilão é um humano racista. Enfim, parece bobo a história e relativamente infantil. E ela é o autor, na hora que quando fez, era um cara relativamente novo como escritor, tinha 20 anos. É uma obra muito bem feita para um escritor da cidade. Enfim, a história é capaz de te prender, apesar dos seus clichês. E se você é uma pessoa que tipo, não está habituada a fazer leituras mais clássicos do gênero, você nunca pegou nada tipo um George Martin da vida, eu acho uma leitura interessante para começar. Eu particularmente comecei meu primeiro livro de fantasia que eu peguei para ler mais sério, né? Tipo, maiorzinho. Não seja, tipo, uma super leitura. Mas que tenha mais de 50 páginas. Foi o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu já tinha assistido o primeiro e o segundo filme. E foi um negócio que eu tinha muito hábito de fazer, quando eu era criança, principalmente. Era ignorar a existência dos livros, porque eu já vi o filme. Porque mais pra frente eu aprendi que é um erro, então, por favor, não façam isso. Mas enfim, foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E logo depois que eu terminei de ler isso, eu vi o filme, enfim, eu fui procurar mais coisas do gênero, assisti o filme do Eragon, mas eu já tinha flertado bastante com a capa do livro na sala. Eu lembro que eu ia na livraria e tava lá, e eu ficava, pô, isso parece interessante, mas ele era bastante grosso. Eu não acho tão com tantas páginas assim, né? Principalmente comparando com a sequência, né? O segundo, terceiro e quarto livro são todos bem maiores que o primeiro. Mas na época, eu devia ter uns 11 anos, eu achava bem grande. Então, eu assisti o filme, aí eu peguei pra ler o segundo livro, o que foi um extremo erro, porque o filme, 80% dos personagens da história. É quando eu peguei o primeiro livro né? Pra ler, né? De verdade, entender o segundo. Eu fiquei fascinado com muita coisa e bem
triste, né, com o que o filme fez com o livro. E me cativou a ficar dentro do gênero, um dos livros que mais teve influência pelo meu gosto de série, filme, livro e etc. E é pra esse tipo de público que eu quero recomendar. Se é o tipo de pessoa que você tá começando no gênero, você não vai se arrepender de ler esse livro, porque você não vai ter visto muitas das coisas de que ele pega, né? Você não vai sentir, tipo, como um clichê, porque você não tem a bagagem pra achar que é um clichê. Vai ter uma leitura leve, porém não infantil. Vai ser uma leitura que você consegue ir acompanhando sem sentir que o autor tá menosprezando. E você vai ter personagens cativantes. O enredo passa por coisas simples, né? Não vou dar spoiler, mas eu acho que ele não foge muito do esperado. Se você, conforme vai lendo, você consegue prever mais ou menos o que vai acontecer. Mas os detalhes, o caminho até lá é bastante interessante. Você consegue pegar personagens com um desenvolvimento legal. Você tem todos os tropes, que são é tipo um clichê, só que sem estereótipo, né? Sem ser o estereótipo. São só coisas que realmente acontecem muito dentro de um gênero. E você consegue. E elas são bem feitas. Então, é um tipo de livro que eu recomendo muito. Pela sua simplicidade até. E por mesmo sendo simples, ser interessante. Agora, se você é um cara mais veterano, você pode até pegar pra ler. Mas tenta ir com a cabeça aberta, né? Sem ficar, é só mais uma cópia de tal. Uma fantasia clichê com dragão e as raças que o Tolkien criou. São um copy-paste do Tolkien mal feito. Tenta evitar esse tipo de pensamento. Porque no longo prazo você vê que o universo não é muito original, mas a história é cativante. Bem, eu daria. Como leitor iniciante, eu daria um 9 a 10 pra essa história. Porque ela é muito interessante quando você não tem vasto conhecimento sobre fantasia. Daria uns 7 depois que você cria um pouco de bagagem e vai reler. Você fica meio, ok, isso é previsível. Ou consegue enxergar de onde isso veio. Pode só ser o cara que, tipo, aproveita esse tipo de referência no lugar de ficar bravo achando que é tudo uma cópia. Mas enfim, essa é a análise de hoje. E é isso, galera. Até a próxima.